Muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao Centro Dom Bosco. Todos aqueles que estão vindo pela primeira vez, boas-vindas especiais a vocês. Aqueles que nos frequentam sempre, é sempre bom vê-los novamente. Agradeço pela oportunidade desta aula. Ela não estava propriamente prevista, mas acho que é muito oportuna pelo tema de que trata. É uma honra tratar desse tema e nessa aula que encerra o nosso ano de atividades, né? Então, eu espero honrar essa missão a contento. Desde já, coloco que essa aula é totalmente caudatária do nosso documentário, né? O título da aula é Divinas Migalhas, a crise de fé no Santíssimo Sacramento, fundamento da civilização. Nós, como todos sabem, a esta altura, lançamos recentemente um documentário, Comunhão na Mão, Triunfo da Desobediência, e esta aula é, sem muita pretensão, um desdobramento em torno da Eucaristia, da presença real de Nosso Senhor na Eucaristia, a crise de fé que presenciamos em torno disso, e, para além das graves consequências espirituais disso, também as consequências políticas, sociais e econômicas de não se aderir à fé que nos foi dada pelo próprio Verbo encarnado. Então, quando a sabedoria divina se encarna, vem até nós e nos fala uma coisa e nós rechaçamos essa coisa, nós automaticamente compramos a nossa própria infelicidade. Nós nos colocamos num veio revolucionário automaticamente e o resultado disso, entre outras coisas, é a desordem política, social e econômica, né? A aula vai se basear em dois materiais. No nosso fórum, no nosso 5º Fórum Nacional da Liga Cristo Rei, eu participei da mesa de abertura e a minha fala foi justamente intitulada Presença Real. Eu falei sobre a presença real, né? E também por ocasião do filme que estamos lançando, pretendo que um artigo saia em jornal recentemente, em breve, né, sobre isso, talvez na Gazeta do Povo. Naquela ocasião, ano passado, saiu um artigo na Gazeta do Povo sobre a presença real, né? E então eu vou me basear nas reflexões feitas para a escrita desses dois artigos, mas também nesses dois livros que vocês podem ver aqui na minha mesa, ambos de Santo Afonso de Ligório, né? O maior deles, que é A Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, que é um livro de meditações impressionante, e o menorzinho, que é o livro de visitas ao Santíssimo Sacramento e a Maria Santíssima, também de Santo Afonso. É um livro de que eu faço uso regularmente, recomendo a todos. Ele traz uma meditação para cada dia do mês diante do Santíssimo Sacramento. É uma obra de muito valor, né? E também, já desde o início, eu me coloco... eu me submeto à autoridade dos padres da tradição. Qualquer coisa que eu venha dizer nesta aula que contrarie a doutrina de sempre da Igreja, eu de antemão já me subtraio e me coloco disponível para uma retratação, porque são coisas muito importantes em tempos de ambivalências, imprecisões doutrinais e perda de fé. Qualquer erro nesse sentido pode ser uma coisa muito grave. Então, desde já eu me submeto à autoridade dos padres da tradição para qualquer correção que se mostre necessária, tá? Agora ou posteriormente, tá? Bom, mas então eu queria abrir esta aula relembrando pode parecer que não tem a ver de início, mas eu queria relembrar uma cena de um filme que eu assisti já faz tempo, que é um filme, eu não sei se aqui quem conhece, quem ouviu falar, tem um filme escocês de 1996 chamado Trainspotting. Foi um filme que ficou muito célebre na época por conta das técnicas de filmagem, dos efeitos, uma coisa meio fantasiosa,
né? E dois personagens desse filme são o Mark Renton, que é o protagonista, e o Sick Boy, que é um dos amigos do bando dele. Esse pessoal era um grupo de jovens ali nos seus 20 e poucos anos, completamente perdidos no vício em heroína, assim, né? Transitando pelos buracos mais degradados de Edimburgo da época. E depois de uma separação de 20 anos, eles se reencontram. Aí o filme tem uma sequência de 2017, que é o T2, ou T2, né? Você acha isso na internet. E aí tem uma cena que é muito interessante, que é o seguinte: eles, depois de 20 anos de separados, porque na verdade o Mark Renton deu um golpe no grupo de amigos, né, e foge, e aí ele volta 20 anos depois, ele reencontra todos os amigos, e no reencontro com o Sick Boy, eles, já na casa aí dos seus 40 e poucos, param diante de um pub em que se reúne ali um pessoal meio diferentão, uma espécie de confraria, que o pessoal se reúne regularmente para cantar, dançar, beber, enfim, né? Qual é a ideia? Eles entrarem lá, surrupiar os cartões de banco de todo mundo na chapelaria do lugar, porque vai estar todo mundo distraído, coisa e tal, para depois levar esses cartões no caixa eletrônico e sacar dinheiro. E eles acham que a coisa vai ser muito bem sucedida, porque a senha provável dos cartões é 1690. E aí ele escreve isso no braço enquanto explica o plano dentro do carro, né? E aí ele diz que esse 1690 resume um senso de identidade daquele grupo. São 4 dígitos que resumem um senso de identidade daquele grupo, né? Um grupo de remanescentes que perdeu o seu espaço, foi abandonado pela classe política a que se referiam num Reino Unido moderno e protestantizado, né? Moderno e secularizado. Daí eles entram e tal, se misturam lá com o pessoal, começam a cantar, dançar e vão catando os cartões nas bolsas, né? Quando eles vão sair, estava dando tudo certo, o segurança não deixa eles saírem sem que eles antes subam ao palco para fazer um número musical. Eles não esperavam por isso. Daí os dois vão lá, o Renton assume o microfone e o Sick Boy vai para o piano, ele mal sabe tocar piano. E aí o que a gente vai fazer? O que vai fazer? E aí ele bate lá uns acordes bem básicos e o Renton começa então a improvisar uma letra. Como ele conhece muito bem a identidade daquele pessoal, e é um pessoal assim meio nostálgico, mas certas coisas eles já não podem mais fazer. Até então não fica muito claro quem é esse grupo, né? E aí ele começa a improvisar uma música se referindo ao ano de 1690, e aí vai falar o Príncipe de Orange e tal. E aí ele, na letra que ele improvisa, o bordão final é: "By the time that it was over, there were no more Catholics left." Né? Ou, em tradução livre, quando a batalha chegou ao fim, acabaram-se os católicos. E aí é muito engraçado, tem um sujeito que está bebendo cerveja, ele para. Primeiro que o pessoal estranhou aqueles forasteiros lá, que eles não eram de lá. Quando ele canta esse verso, faz-se um silêncio de incredulidade e, de repente, rompe um grito de uma catarse, porque aquilo era um grito que estava contido na garganta deles há muito tempo. Por quê? Porque eles eram os remanescentes dos loyalists, daqueles britânicos que ficaram do lado do usurpador protestante Guilherme de Orange por ocasião da Revolução Gloriosa contra os católicos. E como a coisa foi muito sangrenta naquele período, né? E como o Reino Unido se secularizou muito e esse sectarismo todo acabou, então os caras buscavam manter ali aquele senso de identidade. 1690 é o ano da Batalha de Boyne, na Irlanda, que foi a batalha final que enterrou as possibilidades de uma restituição de uma dinastia católica na Inglaterra já protestantizada, né? Então, o que aconteceu? A Inglaterra, até esse ano, ela vinha sendo governada por Carlos II da Inglaterra, que era protestante, né? Ele não deixou filhos legítimos, o irmão dele mais novo assumiu a coroa, foi Jaime II da Inglaterra e VII da Escócia, né?
Só que ele foi criado protestante e já adulto se converteu à fé católica. Só que ele manteve certo segredo dessa conversão. Quando é que a coisa se tornou pública? Ela se tornou pública quando ele teve que prestar um juramento que foi instituído pelo parlamento em 1673, chamado Test Act de 1673. E aí é interessante, meus caros, que esse juramento era um juramento contra a fé na transubstanciação do pão e do vinho na missa. Vejam só. Todos aqueles apontados para cargos oficiais de governo e militares tinham que prestar esse juramento. Ele tinha que negar, dizia assim o texto, tradução livre: eu, fulano de tal, declaro que acredito não haver, de modo algum, qualquer transubstanciação no sacramento da ceia do Senhor ou nos elementos do pão e do vinho durante ou após a consagração dos mesmos por qualquer pessoa. Então, essa era uma condição para o sujeito assumir ou se manter num cargo público, né? Ocorre que Jaime II recusou esse juramento. Ele se manteve fiel à fé católica. Isso custou a ele a chefia da Marinha, da Marinha Real, no cargo de Lord High Admiral, né, que seria um alto almirantado, né? O cargo que é ocupado hoje pelo rei Carlos III da Inglaterra. Mas ele resistiu, ele não fez o juramento, né? Quem é que vai fazer esse juramento um século depois? Antecipando um pouco. Edmund Burke, o considerado pai do conservadorismo anglo-saxônico, uma figura muito estimada no ambiente liberal conservador. Ele era maçom, não era católico, em que pese o fato de que parece que ele defendeu certa liberdade religiosa para ver se acabava um pouco aqueles conflitos, mas ele prestou esse juramento contra a fé na transubstanciação para assumir o cargo dele no parlamento britânico. Isso já foi no tempo da Revolução Francesa e ele foi contemporâneo da Revolução Francesa. E existe um livro dele, célebre, né, que são as reflexões dele sobre a Revolução Francesa, que é considerado um marco de uma certa resistência àquele processo revolucionário, né? Bom, voltando um pouco lá na história do filme, os caras então conseguem engabelar os convivas, né, com aquela música, quando, nossa, não há mais católico, não sobrou católico nenhum. O pessoal vai ao delírio, né, canta, enquanto isso o pessoal está lá delirando, ele vai regendo o pessoal. Nisso eles conseguem escapulir com os cartões e, de fato, o ano de 1690 era a senha da maioria dos cartões, eles foram sacando dinheiro de todo mundo, né? 1690 era justamente o ano da última batalha da resistência católica jacobita, né? A resistência católica em nome do rei Jaime II, e ali eram aqueles últimos remanescentes dessa vitória épica, né? E aí, o que aconteceu com isso? Então, em 1688 aconteceu a Revolução Gloriosa, quer dizer, Guilherme de Orange veio da Holanda, ele era genro de Jaime II, e depois Jaime II foi para o exílio, e aí ele assumiu a coroa britânica, né? E a Revolução Gloriosa ela é festejada no meio liberal conservador por consolidar a monarquia parlamentarista, né? E depois abrir caminho à Revolução Industrial, que é uma coisa também um pouco insensada. Vale comentar que a Revolução Industrial ela vai posteriormente abrir caminho à natural reação socialista, né? Porque aquilo vai tirar o homem do seu quadro natural a tal ponto que vai ensejar uma reação. Então, ali a gente já está dentro do pensamento liberal, a igreja já se manifestando contra isso, advertindo contra os perigos daquilo, e depois vai condenar também a resposta materialista, né, ateia do socialismo. Mas então, notem que, em que pese Edmund Burke oferecer certa resistência ao processo revolucionário, tendo em vista o que aconteceu na França, ele permanece um revolucionário, né? Por quê? Porque, na medida em que ele não vê problema em prestar um juramento contra a fé na transubstanciação,
ele se recusa a conservar ou a estabelecer o seu conservadorismo, retrocedendo a um ponto tal em que se tivesse ainda uma igreja, ou melhor, uma Inglaterra católica, em que ainda se adorasse aquele suposto pedaço de pão. Né? Porque alguém poderia ter confrontado Edmund Burke dessa maneira. Tá, legal, você é conservador, mas você é conservador até onde? Até o tempo que a gente adorava um pedaço de pão? Essa é a pergunta que é pertinente diante do pensamento conservador. Porque se o conservador não topar retroceder até aí, então ele é parte do processo revolucionário. Ele é inevitavelmente parte do processo revolucionário. Né? E, como tal, ele é incapaz de impor obstáculo efetivo ao ímpeto dissolvente da revolução. Né? Como a gente vê ao longo da história, qual é o inimigo comum de todas as etapas revolucionárias? É justamente aquela que guarda o depósito da fé, inclusive na transubstanciação das espécies, que é a Igreja Católica. Né? Então, por mais que o naturalismo moderno não compreenda, é essa fé na presença real de Cristo na Eucaristia que funda a verdadeira civilização. Né? Por que isso é tão importante? Porque ela ela sustenta uma conexão estabelecida pelo próprio Cristo entre o céu e este mundo. Daqui a pouco eu vou apresentar para vocês as fundamentações escriturísticas disso, né? Que, na verdade, são muito evidentes, não tem muito o que duvidar. Está escrito lá. Né? Então, vejam só, não é por outra coisa, não foi senão por essa fé que a cristandade foi erigida, não foi senão por essa fé que os cristãos retomaram a Península Ibérica e transbordaram isso através dos oceanos até o Novo Mundo. Né? Não é por outra razão que você tem um negócio como uma catedral gótica. Porque para você construir... Um ateu é incapaz de construir um negócio daquele. Porque ele não crê que Deus está fisicamente habitando aquele lugar. E pensemos bem, se aos monarcas e governantes deste mundo nós destinamos palácios e regalias, quanto mais para o Rei dos Reis. Né? Então, a beleza das catedrais, ela tem a ver com isso, tem a ver com a fé na presença real de Cristo. É o Rei dos Reis que está ali. Então, ele precisa de uma habitação digna. Né? A cristandade está fundamentalmente apoiada nisso. E isso dá... A nossa sustentabilidade civilizacional depende a tal ponto disso que a gente poderia até mesmo medir as desordens e as degradações que hoje nós experimentamos pelo grau de afastamento humano dessa realidade transcendente. Como eu pretendo deixar demonstrado, quanto mais a gente se afasta da fé na presença real de Cristo, mais a nossa mentalidade se inclina a um esvaziamento metafísico dos entes que vai estourar, por exemplo, na teoria de gênero. Porque a gente meio que vai perdendo uma compreensão sobre o ser das coisas até o ponto que a gente termina por negar que existe uma essência humana, que existe uma natureza humana ao fundo de todos nós. De todos nós, e que, na verdade, somos nós que determinamos o que nós somos. Né? Então, se eu posso dizer assim, a minha tese, que eu pretendo colocar aqui, é de que a deterioração da fé na presença real de Cristo na Eucaristia está diretamente relacionada à nossa depauperação mental, intelectual, no sentido de compreender o ser das coisas na estrutura da realidade. Porque se o próprio ser subsistente, que a tudo sustenta na existência, quis fazer-se presente nas espécies do pão e do vinho, velado pelos acidentes de pão e de vinho, não é qualquer um que está falando. Né? Se eu rechaço isso, rechaçar o próprio ser subsistente é rechaçar, na prática, o ser ao fundo de todas as coisas. Então,
Isso vai nos conduzindo a um esvaziamento metafísico que vai nos lançando nesse relativismo crescente que vai deformando o próprio ser humano no fim das contas. Né? Então, falando um pouquinho de Santo Afonso agora, né, nesse livro, A Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, ele fala que vale mais uma só lágrima derramada em recordação da paixão de Jesus que uma peregrinação a Jerusalém e 1 ano de jejum a pão e água. Olha que bonito isso. Né? Fala também, ele relembra o servo de Deus, Frei Bernardo de Corleone, capuchinho, que não sabia ler. E por não saber ler, seus confrades quiseram lhe ensinar. E como ele fazia com tudo, ele primeiro foi ao crucifixo dele se consultar, se aquilo era uma boa ideia. Né? E o crucifixo teria respondido para ele: que livro? Que ler? Eu sou o teu livro, no qual poderás sempre ler o amor que eu te consagro. Aqui uma observação. Naturalmente não se trata de uma campanha pró-analfabetismo. Né? Trata-se de colocar as coisas nos seus devidos lugares. Significa que por você ser analfabeto, você ser analfabeto não é impeditivo para que você se salve. E se o que importa no fim das contas é eu me salvar, talvez o analfabetismo seja, na sua condição de vida, o elemento que permite que você não se perca. Né? Se a gente para pensar hoje em dia, a quantidade de porcaria que se lê, tem coisa que é melhor a gente ser analfabeto do que ler, né? Porque corrompe a alma profundamente. Então, muito se fala da Idade Média, nossa, as pessoas eram ignorantes, as pessoas não sabiam ler. E daí? Ler não é a única forma de você saber. O ser humano ele precisa conhecer a verdade, sim, mas a leitura é uma das formas. Né? Então, a própria catedral, as obras de arte, o evangelho ali ilustrado, as pregações do padre, tudo aquilo é conhecimento fundamental para a salvação dele. E o suficiente para ele se salvar pode chegar por essas vias, não é necessário que ele saiba ler. Não é necessário que você seja um teólogo para você se salvar ou algo do gênero. Né? Então, é só essa observação. Né? Não se trata aqui de uma campanha pró-analfabetismo, é apenas uma ressalva de que mesmo aquele que não sabe ler não está privado da possibilidade de conhecer aquilo que é fundamental para a sua salvação. E ainda na mesma obra, Santo Afonso diz que, uma vez, São Tomás de Aquino, visitando a São Boaventura, perguntou a ele qual era a inspiração dele para escrever coisas tão belas. Né? E aí São Boaventura teria mostrado a ele a imagem de um Jesus crucificado, todo enegrecido de tantos beijos que ele dava naquele crucifixo. Né? E São Boaventura disse a ele: eis o meu livro, de onde tiro tudo o que escrevo. Ele ensinou-me o pouco que eu sei. E aqui no Centro Dom Bosco, né, quem entra no Centro Dom Bosco, logo ali na entrada se depara com uma imagem que eu considero fantástica, muito impressionante, né? Muito realista, de Jesus completamente chagado, flagelado, coroado de espinhos e com um manto púrpura, né? Como que fitando a todo mundo que entra aqui no Centro Dom Bosco, né? Como quem traz em si o princípio e o fim de tudo. Aquele cujo sangue vertido no Calvário viria a suspender, a tornar obsoletos todos os sacrifícios que eram apresentados no Templo de Jerusalém. Né? Ele que está ali prestes a oferecer o sacrifício definitivo. Pois esse corpo, cujo sangue pavimentou a via do pretório de Pilatos ao patíbulo do Calvário, foi o mesmo tomado nos braços por Simeão, ainda criança, não? No templo. E prefigurando a Eucaristia, não é? Quando Simeão pega Jesus nos braços e reconhece ali o Salvador, ele deixa no Evangelho, né? Está registrado no Evangelho, aquilo que é uma grande inspiração para todo comungante que recebe a Sagrada Comunhão, que ele diz no Evangelho de São Lucas, capítulo 2, versículos 29 e 30. Agora, Senhor, deixai o vosso servo ir em paz, segundo a vossa palavra, porque os meus olhos viram a nossa salvação. Pois esse mesmo corpo que Simeão
teve a oportunidade de pegar nos braços, a hemorroíça, aquela mulher que padecia o fluxo de sangue, né? Era o mesmo corpo que envergava o manto de cuja orla ela conseguiu aquela força que a curou. Né? Para quem não lembra essa passagem no Evangelho, Jesus está no meio de uma multidão, ela padecia há 12 anos um fluxo de sangue e tem a convicção de que se conseguisse tocar ao menos na orla do manto dele, ela seria curada. E ela consegue fazer isso. Né? E o próprio Jesus reconhece que saiu uma força dele no meio daquele empurra-empurra, né? E aí, quando Jesus pergunta quem fez isso, né? Quem tocou em mim? Alguém tocou em mim? Ela se prostra diante deles, né? E trêmula, né? Apresentando ali toda a miséria dela, ela acaba se habilitando a ouvir de Nosso Senhor: minha filha, tua fé te salvou, vai em paz. Por que eu estou pintando esse quadro? São duas formas, né, que eu entendo como complementares de honrarmos a presença de Cristo entre nós. Uma é meditando a paixão e a outra é esse contato corporal com Cristo na Sagrada Eucaristia. Né? E quanto não é de lamentar que no país, acho que ainda é o maior país nominalmente católico, como o Brasil, tanto uma como outra tenham se evaporado do imaginário geral. Né? Tanto a meditação da paixão como essa recepção devota da comunhão. Eu pessoalmente, gosto de pensar, quando recebo a comunhão, que é como se eu fosse Simeão recebendo Jesus nos braços no templo, ou que é como se eu fosse essa hemorroíça tocando a orla de Nosso Senhor. Né? Então, e nas palavras do próprio Santo Afonso de Ligório, agora já no livrinho das visitas ao Santíssimo Sacramento, né, ele lamenta que haja tantos sacrários em que o Divino Sacramento encontre-se menos reverenciado e mais abandonado. Então, um dos convites que ele faz na adoração ao Santíssimo Sacramento, naquela visita que se faz, é que por aquela visita nós visitemos Jesus em todos os sacrários do mundo, onde ele se encontra menos reverenciado e mais abandonado. Pois muito bem. Em que pese essa louvável unidade que a gente tem percebido, uma certa unidade no âmbito político, conservador, cristão, que tem servido de barreira, né, uma certa barreira política para o avanço de pautas muito dissolventes, como aborto, teoria de gênero, né, ativismo LGBT, etc. Uma coisa que o católico tem que ter em mente é que jamais os valores verdadeiramente cristãos voltarão a regular a vida nacional se nós não lançarmos honestas luzes sobre esse amálgama que a gente tem. Né? É um fato de que existe um consórcio entre uma intelectualidade que avança as pautas identitárias e o financismo global, no sentido de se empreender essa dissolução geral, né, que a gente observa. Porém, seria uma ilusão imaginar que um ecumenismo cristão generalizado vai ser barreira suficiente para conter isso. Não vai ser. Não vai ser. Assim como o conservadorismo de Edmund Burke, quando ele aceita prestar o juramento contra a fé na transubstanciação, isso é só uma barreira temporária na melhor das hipóteses, né? Porque a gente está deixando de fora o fundamental. Então, no caso específico do país, o verdadeiro antídoto a todos esses padecimentos que temos visto no âmbito político, social, econômico, né? O verdadeiro antídoto para isso é o resgate da nossa identidade católica. Né? O Brasil, lembremos, isso já foi dito aqui várias vezes, o Brasil nasceu católico, seu ato fundacional foi uma missa, celebrada em 26 de abril de 1500 por Frei Henrique Soares de Coimbra. E o que é a missa? E o que é a missa? O professor Fabiano Rolim, né, tem ministrado aulas aqui, ministrou 3 aulas muito interessantes, a última delas fazendo um paralelo fundamental entre a ruptura anglicana e a nossa reforma litúrgica, não é?
E essa ruptura, ela passa muito pontualmente pela definição do que seja a missa. Né? Verdadeiro entendimento do que é a missa. E uma curiosidade, né, que muita gente não sabe, primeiro, de onde vem essa palavra, por que a gente chama a missa de missa? Né? Bom, a resposta para isso está lá no fim do rito latino tradicional, né, o tridentino, a missa tridentina que a gente chama, ite missa est. Quem já assistiu, quem é familiarizado com a missa tradicional, sabe que ao fim o padre pronuncia isso, ite missa est. Expressão latina que a gente pode traduzir como ide foi enviada. A remessa foi enviada. A oblação foi enviada. E que oblação é essa? É o próprio Cristo. O missa que é de remessa foi enviado. O padre enviou a remessa. E quem é a remessa? É o próprio Cristo ressuscitado, oferecido pelo sacerdote a Deus, de modo incruento, sob as aparências de pão e de vinho, no sacramento da Eucaristia. A missa é, portanto, o envio a Deus Pai do sacrifício do Deus Filho, sob a assistência do Deus Espírito Santo. Então, quem é o sacerdote? O sacerdote é o homem do sacrifício. Ele tem o poder, instituído pelo próprio Cristo, de, transubstanciando aquelas espécies, né? E aí a gente vai explicar o que é a transubstanciação, fazer Cristo ocupar, tomar o lugar da substância daquelas espécies, para que ele seja perpetuamente oferecido em sacrifício. Então, a missa, ela é a atualização mística daquele mesmo sacrifício do Calvário. Precisava disso para a igreja existir, para a gente se salvar? Bom, não importa. O que importa é que Cristo quis que fosse assim. Né? E o que a fé católica nos ensina? Ela nos ensina que o sacerdote devidamente ordenado, quando pronuncia com a intenção da igreja a fórmula consacratória sobre aquelas espécies do pão e do vinho, né, a substância deixa de ser pão e vinho para ser o próprio Cristo. Né? Embora os acidentes permaneçam os mesmos. Então vamos explicar aqui melhor um pouco isso. Para explicar isso melhor, eu vou me valer aqui de um exemplo. Imagine uma pessoa que acaba de morrer do nosso lado, assim. Situação que a gente não quer vivenciar, mas imagine que a pessoa do nosso lado, acabou de apagar. A aparência dela não muda em nada. Ainda que você faça uma autópsia ali na hora, o bisturi não vai revelar nada de aparentemente diferente. Tudo bem, vai faltar movimento, né? Vários movimentos vão faltar. Mas materialmente falando, naquilo que é perceptível aos sentidos, nada mudou. Mas a substância mudou. Era pessoa, agora é cadáver. Certo? Enquanto pessoa tinha a potência do envelhecimento, enquanto cadáver tem a potência do apodrecimento. Em questão de tempo a gente vai perceber a diferença. Aquilo ali já não é mais uma pessoa. Mudou a substância. Agora é um cadáver. Certo? Bom, Deus tem o poder de promover isso nas espécies do pão e do vinho, fazendo aqui um paralelo. Então, a aparência continua de pão e vinho, mas a substância, detalhe, a substância não é acessível aos sentidos. O bisturi não vai mostrar, abrindo o cadáver, a substância daquele cadáver. A substância a gente não vê. Né? O que a gente vê são os acidentes. Então, a substância é como que o suporte dos acidentes. A substância é algo que a gente alcança com a inteligência, não com os sentidos, certo? Então, não adianta a gente picotar a hóstia consagrada para ver Cristo. Se Cristo quiser, ele pode promover um milagre eucarístico e, para além de mudar a substância, mudar os acidentes. Daí a hóstia sangrar, certo? Como o milagre de Lanciano, que talvez seja o mais célebre de todos. Então, por alguma razão pertencente ao desígnio divino, ele pode querer, naquele momento, para além da substância, mudar também os acidentes. Mas, ordinariamente, o que acontece é que o padre, quando faz tudo direitinho, a aparência continua de pão e de vinho, mas já não é mais pão e vinho.
É Cristo. Veja bem, não é que Cristo está lá no pão junto com o pão, não. É Cristo que está ali. Isto é meu corpo, isto é meu sangue. Está lá na fórmula consacratória. Não é? Então, para além de mera assembleia de fiéis em pregação e louvor, a missa católica é o oferecimento desse sacrifício, é a atualização mística do Calvário, né, do mesmo sacrifício. E ali Cristo, então, ele se oferece como sacrifício maximamente agradável a Deus e como alimento espiritual aos fiéis. Né? É o próprio Cristo quem diz nas Escrituras. Evangelho de São João 6,51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu hei de dar é a minha carne para a salvação do mundo. Mais adiante, diante da perplexidade dos judeus, né, sobre como aquele homem poderia dar de comer a própria carne, Jesus é ainda mais explícito. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente uma comida, o meu sangue verdadeiramente uma bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Evangelho de São João, capítulo 6, 54 a 56. Essa é uma pregação considerada muito dura por muitos discípulos, né? Então tem uma debandada. Muitos discípulos deixam de seguir Jesus por não suportarem tal pregação, né? Mas mais tarde, na última ceia, Nosso Senhor vai instituir o sacerdócio católico e a Eucaristia e vai definir o modo pelo qual, até o fim dos tempos, ele haveria de perpetuar sua presença real entre nós e dar-nos de comer sua carne e beber seu sangue, diz ele, né? Ou diz o Evangelho. Durante a refeição, Jesus tomou o pão, benzeu, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é meu corpo. Tomou depois o cálice, rendeu graças e deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque isto é meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado por muitos homens em remissão dos pecados. Evangelho de São Mateus, capítulo 26, versículos 26 a 28. Então, por mais que o naturalismo moderno não aceite, né? Por mais que o nosso academicismo contemporâneo não aceite, é essa fé na presença real de Cristo, na Eucaristia, corpo, sangue, alma e divindade, que é o eixo da cristandade, o fundamento da verdadeira civilização. Né? E é com muita propriedade que se lê, eu nunca fui lá, ainda não tive essa felicidade, mas consta que em Santa Cruz Cabralha, na Bahia, né, onde foi celebrada a primeira missa, consta lá uma placa que diz: berço da civilização brasileira. E é uma frase muito acertada, né? Porque a própria Europa profunda, aquela que nós adoramos visitar, né, que é o sonho de consumo de muita gente, o que é a Europa profunda? É a Europa medieval cristã, né? Ela não teria se elevado à condição de luzeiro do mundo se não fosse pelo seu progressivo abandono do paganismo e conversão à verdadeira fé, né? Então, por exemplo, hoje no Brasil, a situação que nós temos no Brasil já há muitas décadas, né? O Brasil é uma farofa geral, né? Então, sei lá, é rara a família em que você não tem essa farofa, né? Então o pessoal vai na igreja, mas vai no terreiro, vai na sessão espírita e vai na rezadeira não sei das quantas, e vai na cartomante, tudo vale, né? E quando você fala, se alguém pergunta, né, sobre a exclusividade da verdade da fé católica, eu digo: não, eu acredito sim que a fé católica é a única verdadeira. Sério? Mas então todas as outras são falsas? Bom, logicamente sim, aí tem que ser, é isso mesmo. Ah, mas não pode ser. Como é que pode? Bom, a única forma de não ser assim é que nenhuma delas seja verdadeira, porque como é que nós podemos ter sistemas de crença tão conflituosos entre si, dizendo coisas diferentes e todos levarem ao mesmo lugar? Alguma coisa está errada. Então, até para honrar a nossa natureza racional, a gente tem que admitir ou que nenhuma delas é verdadeira ou que tem que ter uma verdadeira, né? Então, o que a gente percebe hoje, nessa farofa geral, como eu falei, é
um certo prurido estabelecido de falar com tranquilidade de que, senão, sim, a fé católica é a única fé verdadeira, a Igreja Católica, fora dela não há salvação. E isso não é propriamente uma coisa nova, porque o cristianismo não surgiu na Europa, né? Se alguém chega e diz, olha, essa é uma visão muito eurocêntrica, coisa e tal. Sim, mas a Europa não nasceu cristã. A Europa se tornou cristã, ela também superou uma farofa geral que tinha lá, porque os gregos faziam lá os seus rituais, os romanos faziam lá os seus rituais, enfim. O paganismo existia em toda parte, né? Então, de certo modo, o que se hoje, a referência que se faz às ditas religiões de matriz africana, olha, em essência, isso não é muito diferente do que era a Europa antes da cristianização, né? Mas essa Europa que todos nós admiramos, né, que foi o luzeiro do mundo, ela só se tornou o que se tornou porque aderiu à verdade, porque superou a sua multiplicidade pagã para aderir à revelação do Verbo encarnado e da Igreja por ele fundada, né? Pois muito bem, então, essa frase, né, que está lá em Santa Cruz Cabral, ela é muito acertada porque a missa que Frei Henrique celebrou na Bahia, né, muito acima de uma ocasião, de uma manifestação cultural com finalidade cívico-política, né, ela foi o evento sobrenatural que pela primeira vez fez descer o céu às terras tupiniquins. É assim que o católico tem que entender a missa, certo? Isso não é pouca coisa, isso é muita coisa, né? E, não obstante todas essas provas escriturísticas da vontade de Cristo, não é? De fazer-se presente entre nós até o fim dos tempos no Santíssimo Sacramento, é interessante que a Revolução Protestante, a despeito do seu apego à letra da Escritura, entendeu uma coisa diferente, né? Assim, impressionante como é que eles não conseguem entender a vontade de Cristo manifesta nessas palavras, né? Consta que Lutero chegou mesmo a proferir coisas tão furiosamente injuriosas contra a chamada missa papista, né, que ele considerava menos pecado abrir um prostíbulo do que celebrar essa missa, né? Ocorre que essa abertura protestante à negação da presença real de Cristo, ela não surge assim do nada, né? Ela foi um pouco preparada pela ideologia universitária do seu tempo, né? Então, Lutero ele foi formado, vamos dizer assim, o esquerdismo universitário do seu tempo era o nominalismo, né? Que era uma escola filosófica que reagia ao realismo tomista, né, da doutrina aristotélico-tomista da escolástica, né? Especialmente ali consolidada na figura de São Tomás de Aquino. E aí, qual é o cerne do nominalismo? O nominalismo é uma doutrina segundo a qual não existem universais, só existem indivíduos, né? Então, por exemplo, humanidade ou natureza humana não seria uma realidade objetiva, tá? Anterior e determinante do ato de ser dos indivíduos humanos, né? Natureza humana ou humanidade seria apenas um rótulo que você estabelece, um rótulo sem correspondência essencial, que nós atribuímos por conveniência a um certo grupo de indivíduos em função de semelhanças mútuas, né? Então, aqui, por exemplo, tem um monte de pessoas, né, que a gente vai chamar de seres humanos. A gente chama de seres humanos, segundo o nominalismo, só por uma convenção prática, mas no fundo não existe uma coisa tipo natureza humana ou humanidade que preceda o ato de ser desses indivíduos, tá certo? Então vejam que isso inclina o pensamento numa direção que vai favorecer, no que ela começa a deteriorar a noção de ser ao fundo dos entes, ela vai prejudicar a fé na Eucaristia, a fé na presença real de Cristo na Eucaristia, né? E, de fato, né, ali para o fim da Idade Média, séculos XIII, XIV, em que essa doutrina filosófica começa a ganhar corpo e se proliferar, ela vai acabar levando a essa visão protestantizada da missa e da Eucaristia, e vai aquilo que São Tomás conseguiu fazer de modo brilhante, né? Uma síntese filosófico-teológica, quer dizer, ele conseguiu
E não foi sem resistência, porque a escolástica ela era, de certo modo, mal vista, porque essa coisa de absorver a filosofia natural de Aristóteles, pensa bem, você está trazendo o pensamento de um pagão que estava morto e enterrado para estudar verdades reveladas, né? Então, contextualizando isso um pouco naquela época, havia uma resistência dentro da própria igreja a esse expediente, porque havia um medo, e não era um medo infundado, de que as pessoas perdessem a fé, que as pessoas se animassem muito com a capacidade da razão natural em detrimento das verdades reveladas sobrenaturalmente, né? Então, arredondar essa bola, por assim dizer, não foi uma coisa fácil, e São Tomás de Aquino teve a maestria suficiente para isso. Mas uma vez construída essa catedral intelectual, por assim dizer, o progressivo abandono dela, sobretudo em função do nominalismo, vai favorecer a cisão entre fé e razão. Então, se na escolástica São Tomás de Aquino conseguiu amalgamar, digamos assim, a fé e a razão, as verdades naturais e as verdades sobrenaturais, essa repulsa à doutrina filosófica de Aristóteles, por exemplo, Lutero era um feroz crítico de Aristóteles, vai levar a uma separação entre as duas coisas. Ou bem se é filósofo ao modo aristotélico, ou bem se é cristão. Então, essa cisão ela vai mudar por completo o desenvolvimento do pensamento no Ocidente, né? Com prejuízos à compreensão da presença real de Cristo na Eucaristia, né? Então, inaugurava-se ali no nominalismo o itinerário de esvaziamento metafísico doente, do materialismo substancial, do voluntarismo, né, porque o nominalismo ele acabou favorecendo a elevação da vontade sobre a inteligência, né? Então, a inteligência e vontade como potências propriamente humanas, a verdadeira ordenação é a inteligência no centro do caráter submetendo à vontade. O nominalismo ele vai favorecer uma espécie de rebelião, uma inversão, quer dizer, a vontade acima da inteligência. E com esse voluntarismo, né, uma degradação moral que, começando por rechaçar a revelação de Nosso Senhor acerca de sua presença real no sacramento central da vida cristã, conduziria, após 5 séculos de desdobramentos revolucionários, à radical negação de uma natureza universal e imutável ao fundo de cada ser humano, abrindo caminho ao colapso psíquico generalizado, à dissolução da identidade individual e à consequente sistematização de mutilações corporais voluntárias, certo? Que vão desde piercings, tatuagens, até implantes cirúrgicos, né? Nos casos mais radicais de transformação corporal, até as ditas cirurgias de redesignação sexual. Então, se hoje nós vivemos um tempo em que a pessoa acredita que é uma questão de bisturi você deixar de ser homem para ser mulher ou vice-versa, é porque essa pessoa já perdeu completamente a noção de ser, né? O pensamento dela já foi completamente esvaziado dessa visão realista, né? Dessa visão de que existe uma essência ao fundo dos entes. Então, essa doutrina aristotélico-tomista, né, que marcou a escolástica, ela desagradava aos reformadores protestantes porque supostamente ameaçava as verdades teológicas, né, divinamente reveladas. Mas, curiosamente, foi justamente graças a uma filosofia, que foi o nominalismo, que as verdades reveladas foram achatadas numa hermenêutica imprópria, a ponto de nós lermos o que lemos nas Escrituras a respeito da instituição da Sagrada Eucaristia e negar isso frontalmente. Quer dizer, há aí um impedimento de pensamento, há aí uma forma mentis que se estabeleceu, um modo de pensar, que nos impede de ler aquilo e entender o que aquilo está dizendo. Por quê? Porque não pode ser. Por que não pode ser? Porque não existem universais.
porque não existe um ser subsistente que já tudo sustenta na existência, que confere o ser das coisas, as coisas têm uma essência, certo? Então, essa compreensão, ela foi abalada por essa inflexão filosófica, né? De modo que, quando se coloca aí, né, o livre exame da Bíblia, imagina, façamos aqui um paralelo, eu sou professor de física, imagina que eu pego um livro de física quântica e dê na mão de uma pessoa qualquer, estuda aí e depois você me diz o que aprendeu. Bom, não se pode negar que o conhecimento está ali, está escrito ali. Mas será que aquela pessoa tem condições de sozinha ler e entender o que está ali? Ela precisa de uma chave de leitura, certo? Daí a figura do professor, quer dizer, alguém que domina aquele assunto, que já estudou, que já bateu cabeça, que por sua vez já teve um mestre anterior a ele, e que vai, valendo-se de uma tradição e de um magistério já estabelecido em torno daquele tipo de conhecimento, vai abrir o caminho muito mais facilmente para aquele aluno, né? Então, do mesmo modo, a Igreja Católica, né, que tem por fonte de revelação não apenas as Escrituras, mas também a tradição guardada na sucessão apostólica, vai ter no seu magistério essa chave de leitura. Não se lê a Bíblia. Grande coisa que as pessoas possam ler a Bíblia individualmente. Grande coisa. Isso gerou um monte de confusão, né? O inquieto espírito protestante muito rapidamente se pulverizou em milhares de denominações. Então, grande coisa que você possa ler. Grande coisa que você possa ler um livro de física quântica sozinho, mas se não tiver quem te ajude a tirar daquilo a interpretação correta, não vai significar muita coisa, né? Então, como resultado disso tudo, né, a gente acaba tendo que, no ambiente protestante, como já não se tem mais a fé na Eucaristia, celebra-se, no entanto, lá um memorial da ceia, né? Faz-se lá um memorial da ceia. Só que já não se observam as espécies, não se tem a sucessão apostólica, não se tem o sacramento da ordem, né? Então não se dá verdadeiramente a presença real de Cristo ali, por mais que as pessoas sintam isso, né? Então é nesse sentido que a gente pode dizer que as congregações evangélicas ou protestantes, elas mais se aproximam das sinagogas do que da Igreja Católica, porque se pararmos para pensar, em que se tornou o judaísmo moderno? Eles não podem mais oferecer sacrifício, porque não tem mais templo. E Deus não mandou construir outro, certo? Onde é que está a continuidade do oferecimento do sacrifício? Está na verdadeira Israel, que é a Igreja Católica. Então, nós católicos somos os verdadeiros judeus, certo? O judaísmo moderno, ele é uma falsa religião, ela é obsoleta. E está reduzida ao seu expediente rabínico, né? E qual é o expediente rabínico? É estudo, discussão, pregação, louvor, né? Que é o que os protestantes fazem, eles não oferecem sacrifício. Então é daí que surge, né, aquela famosa expressão, né, cultura judaico-cristã, né? Dependendo do sentido em que se entenda a expressão, se for nesse sentido cronológico de sucessão, quer dizer, a antiga aliança acabou, agora vem a nova aliança, não vale mais a antiga, tudo bem. Mas, em geral, não é assim que ela é empregada. Ela é empregada como se as duas alianças ainda valessem. Não valem. Isso é uma heresia, inclusive. Afirmar isso é uma heresia. O magistério da Igreja já se pronunciou sobre isso solenemente. Está no Catecismo de São Pio X. Os judeus precisam do batismo para se salvarem, ponto final, né? É uma falta de caridade para com eles monumental ter cessado grandemente a pregação de conversão dos judeus, sobretudo após o Concílio Vaticano II. Uma falta de caridade. Então a expressão judaico-cristã melhor seria que fosse judaico-protestante, certo? Mas isso é muito comum no ambiente do neoconservadorismo, né? Norte-americano, e que é muito imitado por aqui. Então, assim, tudo isso que eu estou dizendo não se trata aqui de um ataque à boa índole das pessoas, né? Enfim, a coisa toda se perdeu a tal ponto que nessas congregações existem pessoas muito bem intencionadas, pessoas que querem, em sua maioria, creio eu, verdadeiramente conhecer a Cristo e sua igreja, querem viver o Evangelho, né?
Mas o problema é que na raiz desses movimentos, dessas congregações, dessas denominações, está ali aquela ruptura que prejudicou a aceitação da transubstanciação e que, portanto, mesmo no âmbito político, vai determinar um fracasso de antemão em termos de resistência a essas pautas dissolventes, porque, no fundo, você está dentro da revolução. No fim das contas, negar a fé na transubstanciação é negar a vontade do próprio ser subsistente. E quando a gente faz isso, a gente se coloca num caminho revolucionário e isso tira a nossa eficácia contra o processo revolucionário. Basta ver que devemos ao protestantismo a secularização dos estados outrora cristãos. Né? Claro, para os protestantes era interessante que houvesse uma liberdade religiosa, né? Que não houvesse mais uma religião oficial, embora, no caso da Inglaterra, por exemplo, tenha havido, né, com a ruptura anglicana, houve ali a instituição de uma oficialidade quanto à religião na Igreja da Inglaterra, e isso causou muita perseguição. Mas, de um modo geral, para os protestantes, sempre foi interessante que não houvesse uma religião oficial, né? Que o Estado não se imiscuísse com as coisas da religião. Por quê? Porque todo mundo é católico, a gente não quer mais que todo mundo seja católico, a gente quer que outras possibilidades floresçam, né? Mas é um absurdo, né? Porque se Deus se fez carne, assumiu a forma humana, entregou-se em sacrifício pela redenção do gênero humano, fundou aqui uma igreja, é um absurdo que o rei do universo não reine sobre as nações. Não pode haver sistema político acima da verdade cristã. Para um católico, isso tem que ser um absurdo, né? Um católico, ele pode apenas tolerar uma coisa como a democracia liberal, por exemplo, o Estado laico. O Estado laico é também algo condenado pelo magistério da Igreja, né? Ao católico não é permitido defender o Estado laico. Isso é uma coisa que muitos católicos não sabem. Isso aí está lá no Syllabus Errorum, lá de Pio IX, né, do século XIX ainda. Por quê? Porque nas Escrituras mesmo nós encontramos fundamentação para isso, né? Cristo, ele, já ressuscitado, confere aos apóstolos um mandato de implicações políticas, ao determinar que convertam não só os indivíduos, mas as nações. E depois ensinai a todas as nações. Batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinai-as a observar tudo o que vos prescrevi. Ensinai, batizai as nações. Então, qual é a ordem da cristandade? A ordem da cristandade é o Papa como autoridade suprema em termos de fé e moral, submetendo nesses quesitos todos os governantes do poder temporal, servindo de baliza moral, portanto, para as deliberações do governo temporal, né? Então, por exemplo, como aconteceu na Inglaterra, quando Henrique VIII, sem nenhuma razão teológica, né? A única razão para Henrique VIII fazer o que fez foi querer se separar da mulher dele, né? A razão da Igreja Anglicana é divórcio, né? E depois, isso também é pouco falado, a expropriação em massa dos bens da Igreja. E é muito interessante, né? Porque é muito comum no meio liberal conservador aquela coisa meio batida de que os países protestantes são mais desenvolvidos economicamente, né? Que a religião católica é a religião do atraso e tudo mais. E aí se pega muito o universo anglo-saxônico como se, por ter se protestantizado, acabou assumindo a dianteira
econômica, financeira e tal. Enfim, não é o caso aqui a gente entrar em todos os meandros disso, mas para começo de conversa, o capital inicial da Inglaterra protestante foi o roubo, a expropriação de centenas de propriedades da Igreja Católica. Mosteiros, conventos, terras, parece acho que 25% das terras da Inglaterra pertenceu à Igreja. Foi tudo tomado por Henrique VIII. Foi roubo, o capital inicial é roubo, né? Saque. Então, depois vem Revolução Industrial, antes ainda a Revolução Gloriosa, a fundação do Banco da Inglaterra, o consórcio de certas forças econômicas estrangeiras ou apátridas, né? Isso é uma outra história, que acabaram colocando o universo anglo-saxônico à frente, digamos assim, dessas operações materiais. Agora, uma coisa que poucos especulam é o que se terá perdido nessas operações de saque. Será que o mundo, de fato, não estaria mais desenvolvido, inclusive no âmbito material, se tivesse permanecido católico? Porque vai saber o que foi perdido nas clausuras daqueles monastérios com essas operações de saque. Porque se você tem um livro com iluminuras feitas a ouro, no processo de saque, você quer tirar o ouro e quer jogar o livro fora. Então, vai saber que desenvolvimentos se perderam nas bibliotecas desses lugares em meio a essa devassa que foi feita. A gente nunca vai saber o que teria sido. Poderíamos ter tido... A minha aposta é que hoje nós viveríamos muito melhor. Nós teríamos tanto ou mais desenvolvimento material como temos hoje, porém ordenados, submissos à salvação ao fim último do homem. E, portanto, um desenvolvimento muito mais orgânico. Se hoje a gente vive uma crise energética enorme, desafio, energia sustentável e não sei o quê, uma boa parte da energia que se gasta hoje no mundo é para quê? É para treta na internet, né? Para alimentar celular, computadores, para fazer coisas absolutamente dispensáveis. Muito da vida moderna hoje é dispensável, é dissipação. E isso consome uma energia enorme, né? Pois muito bem. Então, tudo isso colocado, quer dizer, a gente pode, aqui no Brasil, né, sobretudo, apesar daquelas vitórias católicas contra as investidas militares e econômicas judaico-protestantes no chamado período colonial, em especial contra os holandeses no Nordeste, o protestantismo ele foi adentrando o país por pressão anglófila e já sob a vista grossa de instituições amplamente penetradas pela maçonaria. Isso aconteceu já no Império Brasileiro, né? Já após a separação de Portugal, a maçonaria já vinha se proliferando muito e já havia ali um entendimento de que, olha, se a igreja é a nossa inimiga, a gente quer acabar com o poder da igreja, uma forma de fazê-lo é abrir a porta para o protestantismo, né? Você abre a porta para o protestantismo, você vai modificando a fé, vai relaxando a moral, vai favorecendo a revolução. Daí você abala essa barreira católica contra a erosão revolucionária e aí você cria as condições para os ideais comunistas, por exemplo, são filhos do liberalismo, para que eles apareçam mais tarde, né? Bom, ocorre que alguém poderia objetar e dizer assim, olha, mas se você olha para o clero hoje, muito dessa dissolução que a gente está botando na conta dos protestantes, a gente vai encontrar no clero católico, né? Ou na hierarquia visível da igreja. E de fato, é lamentável, muitos padres, bispos, hoje são notórios por ser o contra-exemplo público de apostasia, de relaxamento moral, né? Muitos afeitos à vaidade de celebridades, enfim. Mas ocorre que isso já é uma consequência, né, da invasão nas fileiras romanas desse espírito que vem com o Concílio Vaticano II, que vai trazer, inclusive, graves consequências, tanto para o entendimento do que é a missa, como para a própria fé na Sagrada Eucaristia, né?
E um sintoma especialmente notável foi a progressiva tolerância, e aqui eu entro né, eu disse no início que essa aula era bem caudatária do filme que nós lançamos, né? Um sintoma especialmente notável foi a progressiva tolerância a que se recebesse a comunhão, não mais de joelhos e na boca, mas de pé e na mão, né? E, enfim, eu não vou entrar muito nos detalhes do filme. Quem não assistiu, eu recomendo que assista. Está disponível na nossa plataforma de membros, já foi exibido em cinemas de 6 cidades aqui no Brasil, né? Até janeiro serão mais 2. Mas esse expediente, essa abertura a se receber a comunhão assim de modo muito menos reverente, né, para dizer o mínimo, remonta justamente ao século XVI ali, com o avanço da Revolução Protestante e essa intenção de esvaziar nos fiéis a fé na transubstanciação. Vide lá o juramento que Jaime II recusou-se a fazer e que Edmund Burke aceitou fazer, né? E esse expediente, né, que serviu para reduzir, ou para tirar, esvaziar a fé do fiel na presença real de Cristo nas espécies consagradas, ela acaba exemplificando aquilo que o célebre adágio relembrado pelo Papa Pio XII na encíclica Mediator Dei, de 1947, dizia, né? Lex orandi, lex credendi. Em outras palavras, a liturgia ou o nosso modo de rezar determina o nosso modo de crer. Então, de tanto fazer a coisa de uma determinada maneira, eu posso influenciar o modo como eu creio naquela coisa, né? Então, uma liturgia progressivamente tolerante a tão pouca reverência diante do corpo do Rei dos Reis, a despeito do risco de que seus fragmentos se percam, né, nas mãos dos fiéis, acaba por enfraquecer a fé de que a comunhão vai além do banquetear-se com um mero pedaço de pão. Ou bem Cristo está fisicamente presente na Eucaristia e, portanto, são divinas as migalhas sacrilegamente perdidas como poeira nas mãos dos fiéis, ou bem Cristo e a constelação de santos forjados em sua igreja não passam de mentirosos e neuróticos. Não há terceira opção. Ou bem a gente crê que Cristo está presente nas espécies consagradas e, portanto, cada migalha é divina, ou bem Cristo e seus santos mentiram, né? E viveram como neuróticos. Não tem meio termo. Então, o nosso documentário, Comunhão na Mão, um Triunfo da Desobediência, né, ele vai levantar um pouco essa história. Nosso presidente, o Álvaro, que protagoniza o documentário, motivado por uma experiência pessoal, né, em que a ele foi recusada a Eucaristia quando ele se pôs de joelhos para recebê-la na boca diante de um padre. O padre se recusou a dar a Eucaristia dessa forma. Ele percebeu que muitas pessoas também passavam por isso, então desenvolveu uma investigação que foi dar lá na Argentina, num seminário que foi inclusive fechado por conta de uma resistência nesse sentido, né? De se manter essa forma reverente de se entregar à comunhão. E aí, enfim, entrevistas com leigos, com intelectuais, com padres, com bispo, né? O Dom Atanásio Schneider faz parte também participa lá do documentário. Então, o documentário ele vai servir ele lança a luz sobre essa realidade, quer dizer, o modo como rezamos determina o modo como cremos. Então, o modo como a missa passou a ser encarada, o modo como a missa determinou a participação do fiel nela, acabou por determinar no fiel o modo como ele encara a missa e a própria Eucaristia.
E na medida em que o fiel católico médio vai apresentar, no mínimo, uma debilidade no entendimento do que seja a Sagrada Eucaristia e a missa, ele passa a se sujeitar àquelas mesmas vicissitudes que acometem os protestantes e todos aqueles que não creem na transubstanciação. E, consequentemente, estarão enredados pelo mesmo processo revolucionário que os lança nessas situações que nós temos enfrentado cotidianamente, né, de relativismo moral, refletido na cultura, na política, na economia, mas cuja solução ou cujo antídoto não se vai conseguir sem que se restaure essa fé fundamental. Não é? Então, e aqui eu já vou partindo para o final, tudo isso pode ter uma certa carga desanimadora, né? A fé na Eucaristia ela se encontra muito deteriorada, muito esvaziada, muitos sacrilégios acontecendo, uma demanda enorme por desagravos por conta desses sacrilégios. Mas importa-nos, todavia, lembrarmos das palavras de Nosso Senhor de que, ao estabelecer o primeiro Papa, as portas do inferno não vão prevalecer sobre sua igreja. Né? E ele prometeu a nós a sua presença até o fim dos tempos. E é interessante notar que lá, naquele episódio que eu relatei do Evangelho anteriormente, houve aquela debandada de discípulos quando Cristo pregou que a carne dele era verdadeiramente comida e que o sangue era verdadeiramente bebida. Né? E aí, São Pedro se volta para ele, não é? E diante daquela dureza e os discípulos que foram embora, Cristo se volta então para os apóstolos e pergunta: e vocês? O que vocês vão fazer, né? E vocês diante disso? Como é que vai ser? Né? Mas aí São Pedro diz: Senhor, a quem iríamos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Então, todo católico que preserva integralmente a fé na transubstanciação, ele participa dessa alegria, dessa esperança manifestada pelas palavras de São Pedro. Né? E, voltando ao documentário, numa das cenas, um padre argentino, isso está até no trailer do filme também, ele afirma categoricamente que não se pode negociar com o corpo de Cristo. Né? A severidade de tal afirmação expõe uma crise de fé que, se entre o clero encontra-se grandemente difundida, tanto mais capilarizada encontra-se entre os fiéis. Para além das graves consequências espirituais dela decorrentes, não se poderia dar também sem graves consequências políticas, econômicas e sociais o rechaço daquele que, por um amor incompreensível ao gênero humano, redimiu-nos assumindo nossas misérias e, como se já não fosse tudo, quis estar conosco até o fim do mundo, segundo o Evangelho de São Mateus. Então, para a frustração, né, daqueles convivas inebriados lá da cena de filme com que eu abri essa modesta aula, para a frustração daqueles convivas, né, ainda restam católicos. Eles lá bradavam que não sobraram católicos, mas o fato é que ainda restam católicos. Né? E o nosso documentário Comunhão na Mão está aí para isso, para mostrar isso. Quer dizer, se por um lado, graça à falta de fé na Sagrada Eucaristia, por outro lado, nós temos presenciado todo um ressurgimento da tradição e, com ele, o reavivamento da fé na consagração das espécies. Né? E, para então encerrar esse nosso encontro, eu vou passar a palavra para Santo Afonso de Ligório, no livrinho que eu apresentei a vocês, aqui o livrinho de Visitas ao Santíssimo Sacramento, ambos editados aqui pela editora Centro Dom Bosco. Como eu disse, ele traz uma meditação para cada dia do mês. Né? Então, para o dia 11,
Foi bem interessante, foi muito providencial, porque sempre que tenho oportunidade eu gosto de fazer a visitação segundo essa obra. E na semana passada, o dia 11, caiu numa segunda-feira. E toda segunda e terça eu passo pelo mosteiro, estou no mosteiro de São Bento, aqui do Rio, e tenho a oportunidade de ir à igreja abacial e fazer a visita ao Santíssimo. E eu que já estava pensando em como seria esta aula, né? Quando eu abri essa meditação, falei, puxa, ela vem totalmente ao encontro daquilo que é meu desejo transmitir, né? Então eu encerro essa aula passando a palavra para Santo Afonso Maria de Ligório. Então, na visita relativa ao dia 11, que eu seja todo de Jesus e Jesus seja todo meu. Procuremos não nos afastar, diz Santa Teresa, nem perder de vista o nosso bom pastor Jesus. Porque as ovelhas que estão próximas ao seu pastor sempre são mais acariciadas e mais regaladas, e sempre recebem dele algum bocado mais diferente do que ele mesmo come. Se acontecer que o pastor durma, a ovelha não se distancia até que o pastor desperte ou ela o acorde. E assim, com novos regalos, ele vem acariciá-la. Meu Redentor sacramentado, eis-me aqui perto de vós. Não quero outro regalo de vós, além do fervor e da perseverança no vosso amor. Dou-vos graças, ó Santa Fé, pois me fazeis saber e ter a certeza de que no divino sacramento do altar, naquele pão celestial, não há mais pão, mas está inteiramente meu Senhor Jesus Cristo. E lá está por amor a mim, meu Senhor e meu tudo. Eu creio que estais verdadeiramente presente no Santíssimo Sacramento. Embora desconhecido dos olhos da carne, embora desconhecido aos olhos da carne, eu vos reconheço com a luz da Santa Fé, sob a hóstia consagrada, como monarca do céu e da terra e salvador do mundo. Ah, meu docíssimo Jesus, sendo vós a minha esperança, a minha salvação, a minha fortaleza, a minha consolação, quero então que vós sejais agora todo o meu amor e o único objeto de todos os meus pensamentos, dos meus desejos e dos meus afetos. Eu me comprazo mais com a vossa suma felicidade que tendes na eternidade do que com todos os bens que poderei eu ter neste tempo e na eternidade. E isso é um detalhe, faço aqui um parênteses, um detalhe importante de meditação, né? Porque quando a gente fala da salvação nossa, da salvação da alma, a gente fala da felicidade eterna, da nossa felicidade eterna. Mas é muito marcado nos santos um salto para além disso, que é o regozijo maior na felicidade de Deus do que na felicidade de si próprio. Né? Isso é algo que nós devemos alcançar. Devemos alcançar ser mais felizes pela felicidade de Deus consigo mesmo do que pela nossa felicidade diante dele na visão beatífica. Né? É disso que Santo Afonso fala aqui. Eu me comprazo mais com a vossa suma felicidade que tendes na eternidade do que com todos os bens que poderei eu ter neste tempo e na eternidade. O meu sumo contentamento é saber que vós, meu amado Redentor, sois plenamente contente e que vossa felicidade é infinita. Né? Num nível infinitamente menor, quão grande não é o desapego de uma pessoa quando coloca a sua felicidade na felicidade do outro, certo? Pois nesse salto que os santos conseguem dar, eles muito sinceramente se sentem mais felizes pela felicidade de Deus consigo mesmo na eternidade do que com a própria... É mais fonte de prazer isso do que a própria felicidade com os bens que Deus possa prover-lhes. Reinai, reinai, meu Senhor, sobre toda a minha alma, que a vós dou por inteiro. Possuí-a para sempre. Que a minha vontade, os meus sentidos, as minhas potências sejam todos servos do vosso amor
e não sirvam para nada neste mundo, senão para dar-vos gosto e glória. Tal foi a vossa vida, ó primeira amante e mãe de meu Jesus, Maria Santíssima. Ajudai-me, suplicai por mim, para que eu possa viver de hoje em diante como sempre vivestes vós, plenamente feliz com Deus. Meu Jesus, que eu seja todo vosso e vós sejais todo meu. Muito obrigado.